programação que é muito comum, principalmente quando a gente está aprendendo a programar em linguagens que já não são de tão alto nível, como por exemplo C. Acontece muito frequentemente o use after free. Basicamente quem já programou em C, quem já mexeu com ponteiros e alocação de memória, já deve ter sofrido algumas vezes com esse problema. E eu vou exemplificar aqui com um caso que atingiu várias distribuições. Foi um bug que foi descoberto, foi relatado em 2016. Já não é assim uma coisa tão nova, os kernels novos já estão protegidos dessa falha e tudo mais. Mas é um exemplo legal de como que você pode ganhar acesso root a uma máquina utilizando uma falha desse tipo. Tá? Então, conceitualmente, pessoal, todo mundo que programa, beleza? Programa em C, manjam de ponteiro, beleza. O use after free, basicamente, ele é você utilizar uma região de memória que ela já foi previamente alocada para outro ponteiro. Tá? O que acontece quando você aloca memória, desaloca memória, aloca memória, desaloca memória, é que, invariavelmente, em algum momento essa memória vai ser reutilizada. E essa memória pode conter lixo, pode conter dados, pode conter qualquer coisa lá dentro. Né? Então, sempre interessante a gente inicializar as nossas variáveis antes de utilizá-las, principalmente antes de você ler um dado, né? Quando você aloca a memória, para evitar você estar lendo algum lixo que venha da memória. Ele acontece normalmente quando você desaloca a memória e o ponteiro aponta para uma área que já pode ter sido alterada. Isso leva o processo a comportamentos indeterminados. Normalmente um segmentation fault. Né? O kernel vai lá, mata, ou o teu programa trava, ou, enfim, um Stack Overflow. Mas essa vulnerabilidade pode ser manipulada de forma maliciosa para se obter uma escalada de privilégio, por exemplo. Visualmente, o que acontece é mais ou menos isso. Você tem lá um buffer de tamanho 30, e aí você... É um ponteiro para um buffer, né, no caso. Você executou um malloc lá, de 30. Por exemplo, ele alocou a região 9000 lá da memória para o seu programa. Você, na sequência, alocou um outro buffer de 50. Desculpa, estou com... Na sequência, você foi lá e alocou um buffer, um vetor de 50 posições de números inteiros. Tá? Então, sequencialmente, como você deu 2 comandos em sequência, ele pegou as áreas contínuas da memória lá e alocou. Mas aí, no decorrer do seu programa, você desalocou o buffer 2 e alocou um buffer 10. O sistema operacional reaproveitou aquela área de memória que você já tinha utilizado antes. Você desalocou o buffer 2, mas você não zerou aquela variável, aquele ponteiro que existia, aquele endereço de memória que existia dentro dessa variável. E aí você foi lá e escreveu lá de novo, utilizando esse ponteiro aqui. E aí, mais para frente no seu programa, você vai ver que o seu buffer 3 aqui está com a área de dados alterada. Então isso é o user after free. O eBPF é uma ferramenta muito legal que foi criada nos laboratórios de Berkeley em 92. A ideia do BPF era evitar que pacotes mal formados ou pacotes desnecessários de rede ou que não fossem destinados à minha máquina chegassem ao espaço de usuário.
Então, ele é uma maquininha virtual muito simples que atua dentro do kernel, tá? E ela filtrava esses pacotes para evitar que esses pacotes chegassem às camadas superiores, para você não ter desperdício de processamento e tudo mais. Mas eles viram que ele era um negócio muito legal, e ele já havia sido incorporado ao kernel, né, do Linux há muito tempo, mas em 2014 eles lançaram a segunda geração do BPF, chamado de eBPF. Trouxe um monte de inovação. Uma das mais legais eram os maps. Esses maps, na verdade, eles são uns data stores, onde o kernel vai guardando informações de eventos, por exemplo, número de pacotes que a placa de rede recebeu, número de chamadas de sistema que foi executada, então, a contagem de ciclos de CPU que foi utilizada por determinado processo. Então, são os datastorezinhos assim, que são os contadores que ele vai guardando e que são utilizados por ferramentas de tracing. Então, o eBPF ele é muito eficiente para você fazer monitoramento de performance. Fazer essas contagens de chamadas, contagens de I/O, contagens de leituras, de escrita e tudo mais. Normalmente, essas ferramentas são escritas com código do BPF. Mas qual que é o problema? O problema é que os caras descobriram, de alguma forma, que quando ele passava um map incorreto para o BPF, o tratamento de erro da máquina virtual, do BPF, ele chamava essas duas funções. O BPF map get, replace map file descriptor with map ptr. Qual que é o problema? O problema é que uma outra função, chamada fdput, ela era executada duas vezes. Dentro dessas duas funções de tratamento de erro, as duas executavam o fdput. Qual que é o problema? O problema é que o fdput decrementa file count. O que é o fcount? O fcount ele é um inteiro que fica lá dentro da struct file, tá, que faz parte de qualquer estrutura de dados. Por exemplo, no Linux, né, os dispositivos são todos tratados como arquivos, né? Então, ele tem lá esse contadorzinho dos processos que estão utilizando o file descriptor, daquele arquivo que está aberto. Esse arquivo pode ser um arquivo mesmo, pode ser um dispositivo, pode ser um device, enfim, qualquer coisa. A ideia é, quando o fcount chegar a 0, esse file descriptor precisa ser desalocado, porque não tem mais ninguém usando ele. Só que ele não é desalocado se ele estiver sendo compartilhado entre processos. As máquinas que estão vulneráveis, né, a esse ataque, como eu falei, foi descoberto em 2016, tá relatado nesse CVE 4557. São os kernels que foram compilados com a config BPF syscall habilitada e com o parâmetro kernel unprivileged BPF disable, igual a 0. E, especificamente, para esse ataque funcionar, a máquina precisava ter o libfuse instalado. Já vou mostrar para vocês por quê. O atacante ele se utiliza de um sistema de arquivos fuse para criar uma race condition lá e conseguir executar o código dele. Aqui eu vou exemplificar um pouco do ataque com um pouco do código do exploit. Tá? Então, uma das primeiras coisas que o exploit faz é abrir um arquivo, no caso um /dev/null, como
com permissão de escrita. E aí, ele faz um fork. Ele faz um fork passando esse parâmetro aqui, clone files. Isso significa que todos os arquivos que estão abertos no processo pai vão estar abertos no processo filho. E todas as modificações que eu fizer nos arquivos ou nas estruturas de dados do filho vão estar refletidos no processo pai. Então, nesse momento, eu tenho um file descriptor aqui com o arquivo dev null aberto, com permissão de escrita. O filho, o processo filho, por sua vez, o que ele vai fazer? Ele vai começar a preparar a casinha para atacar o sistema. Então, ele vai lá, ele vai criar uma struct data, onde ele vai escrever essa linha de comando aqui, chmod. Esse suid helper é um script bem simples, de algumas linhas, que o atacante utiliza simplesmente para abrir uma shell um bash de root. Tá? Na verdade, assim, essa linha é uma linha de cron tab, né? Dá para ver aqui que ele vai executar. A todo minuto ele vai dar um ch1, ele vai mudar o dono desse script aqui para o root e vai setar o bit o suid bit. Ou seja, esse script vai executar como root. Dentro desse script, a única coisa que ele faz é chamar um /bin/bash. Mas como ele executa como root, ele vai abrir uma shell de root. Né? Então, assim, já de cara a gente vê que ele vai atacar o cron tab. Né? Muito bem, aí ele vai criar aqui uma struct, ele vai jogar essa string data aqui dentro dessa struct iovec. Aí ele vai mapear isso para a memória, né? Através de um arquivo do file system fuse. Vai montar um file system fuse, tá? Dentro do usuário do que ele está utilizando aqui o diretório do usuário, o diretório corrente, né? Para o diretório do usuário e tal. Mas ele vai fazer um arquivinho hello aqui e tal, vai abrir esse arquivo hello como read write e vai escrever aquele iovec lá dentro desse arquivo hello. Então, dentro desse arquivo hello vai estar escrito o conteúdo dessa variável data aqui, que é essa string que ele quer escrever no cron tab. A gente já vai descobrir por que ele faz isso, por que ele abre um file system fuse e tudo mais. Em seguida, ele vai fazer um mmap e vai mapear para a memória esse arquivo hello aqui que ele abriu. Então, vai garantir que o conteúdo daquele arquivo hello está mapeado em memória. Voltando para a execução, fluxo de execução do processo pai, aqui está o códigozinho do programa BPF que ele executa. Tá? Vocês lembram que ele abriu o /dev/null como read write, né? E aí ele criou um programa qualquer aqui, tipo socket filter, não colocou nada de código aqui dentro e fez executou a syscall para carregar esse programa para a memória, né? Para carregar esse programa BPF e executar ele. E aí o que vai acontecer? Esse map aqui é um map inválido, a função de tratamento de erro vai chamar o fdput 2 vezes, e o fcount lá daquele file descriptor vai estar em 0. Só que esse file descriptor ele é utilizado pelo processo filho também.
Então ele não vai ser desalocado. Então o que acontece? A gente tem aqui um file descriptor, aqui um ponteiro para um file descriptor que não foi desalocado e que ele tem permissões de leitura e escrita, apontando para uma área de memória para onde tinha sido carregado /dev/null, que foi desalocada, né? O kernel deu free lá da memória, só que ele não apagou o file descriptor, porque o filho estava usando aquele file descriptor. Continuando o fluxo de execução, o que ele vai fazer? Agora ele vai criar um buffer de file descriptor e vai entrar num loop eterno aqui, tentando abrir o cron tab. Só que a gente sabe que o usuário não tem permissão para abrir o cron tab como read-write. Então ele vai tentar abrir como read-only, para não gerar uma exception no kernel, né? No sistema. Só que o sistema também, por outro lado, ele tem uma syscall que ele compara o conteúdo de duas áreas de memória. E aí o que o cara faz? Ele abre o arquivo crontab como read-only e fica comparando com aquele cara que ele abriu anteriormente. Quando aquilo lá for igual a zero, quer dizer, eles são iguais, ele dá um break aqui, sai do laço, né? Sai do while, e ainda escreve na tela para você que, consegui pegar. Achei a área de memória onde o crontab estava alocado. Então, basicamente, o que acontece na memória é isso aqui. O cara tem um bacana aqui, está apontando para uma área, e aí ele vai começar a abrir o crontab. Não deu, abre de novo, abre de novo. Em algum momento da execução do programa, esse crontab vai acabar aqui a memória que está mapeada para esse processo, e ele vai ficar continuando alocando e tal, pum. De repente vai bater aquela syscall, e ele vai estar apontando, os dois caras aqui vão estar apontando para a mesma memória, para a mesma área de memória, né? No caso, onde está carregado o crontab. Voltando para o processo filho, o processo filho, ele escreve, você vê que ele não está mais utilizando aquele file descriptor que ele utilizou antes, do arquivo hello. Ele está utilizando o file descriptor do processo pai. Aquele primeiro file descriptor que foi aberto como read-write. E aí ele escreve o conteúdo lá daquela variablezinha, aquele IOVECzinho lá, aquela struct IOVEC, que tem a string do crontab, e escreve no cara lá. Opa. Passou demais. Bom, e aí o que vai acontecer? Dentro lá do pacotinho lá do exploit tem um sued helper lá, que é o cara que vai executar. O crontab de minuto em minuto vai ficar mudando a permissão dele, e ele vai chamar o sued helper lá e vai executar uma bash, e você vai ver, vai pipocar uma shell de root ali na tua frente. Eu rodei assim dezenas de vezes esse exploit, e nenhuma vez falhou, nenhuma vez deu errado. Ele sempre conseguiu achar a área de memória da onde estava o crontab. Exemplificando aqui numa linha do tempo, por isso que eu estou falando por isso que eu comentei que é interessante o motivo pelo qual ele usa o file system fuse. Porque quando você dá um fork, ele está criando aqui, na verdade, uma race condition, e ele está fazendo aquele negócio lá, monta o file system fuse, abre o arquivo, escreve o arquivo. Essas operações são infinitamente mais lentas do que o loop do cara que está lá tentando abrir o arquivo, porque processador memória é muito mais rápido. Então ele fica fazendo essas balelas ali para dar tempo do camarada pai lá achar o ponteiro, o reuso do ponteiro, né? O reuso da de memória. Então, simplificando aqui, abre o arquivo read-write, faz o fork. A execução começa aqui, a fita se tornar paralela, e aí ele começa lá com a papelada dele, prepara o struct data, monta o file system, escreve no arquivo fuse, mapeia o arquivo em memória, e o processo pai,
Enquanto ele precisa fazer isso, na verdade, assim, o processo pai precisa encontrar o ponteiro, a área de memória, a realocação da memória, antes dele terminar de executar isso daqui. Se ele não achar, o processo filho vai terminar antes e ele não vai conseguir executar o programa. Mas, como eu falei, rodei dezenas de vezes e todas elas deu certo. Então, assim, depois que ele consegue encontrar lá o reuso lá do ponteiro, ele dá um while 1, sleep 1 lá, só para esperar o processo filho terminar. O processo filho escreve lá, e aí ele executa aquela shell de root e sucesso total, você é a root da máquina. A correção desse erro, dessa falha de segurança, é extremamente simples. Os caras foram lá, abriram a função replace map, fd, with map, ptr, e eles apagaram a chamada. Pronto, está resolvido o bug, não acontece mais. E isso aqui é um exemplo claro de como excesso de código gera bugs. Né? Quanto mais linhas de código você tem, mais chances de bugs terem sido criados no decorrer da execução do programa. Então, conclusão. Foi muito rápido, né? É porque está tarde, todo mundo quer ir embora já, é a última palestra do dia. Quando você está mantendo, como bom sysadmin, você mantendo seus servidores, você mantém os seus sistemas sempre atualizados. No caso aqui, uma atualização de kernel simples corrige o problema. Tá? E desinstale pacotes e bibliotecas que não são estritamente necessários. Porque, neste caso, ele utilizava uma biblioteca que, no caso do Ubuntu, vinha instalada por padrão. Eu não sei se todas vêm instaladas por padrão o libfuse. Tá? Mas dependendo do uso do seu servidor, você não precisa dele, não. Até porque esses pacotes a mais que estão instalados também podem conter bugs e você está agregando mais campo para que sejam descobertos bugs. E é isso. Tentei, foi muito rápido, mas tentei explicar de uma forma até bem simples para... porque, na verdade, se você começar a cavocar as funções, o código do kernel lá, milhões e milhões e milhões de linhas, mas eu tentei me ater justamente no que é importante e relevante ali para o exploit. E se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com o Heriberto, que o Heriberto é especialista em segurança, né? Manda e-mail para ele. Brincadeira com a Cris, que está aqui. A Val está ali também, manja muito. Então, obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar agora. E se alguém tiver com vergonha, pode falar depois também. Um live? Ah, não.